O Alzheimer é a forma mais comum de demência. Infelizmente, os danos do Alzheimer hoje são irreversíveis, eles são progressivos também. Então, tudo que a gente estuda é no sentido de atrasar a doença e dar melhor qualidade de vida para o paciente. Hoje se entende que, com conhecimento contemporâneo, ainda não é possível você reverter o mal de Alzheimer. No máximo, você atrasa. Estudos novos desse ano apontam que talvez o exercício, para quem não é doente, evite o mal de Alzheimer. Mas a gente vai chegar lá. A doença foi percebida, né? Na verdade, ela sempre existiu. Algumas pessoas dizem, fulano descobriu a doença. Foi descoberta por Alois Alzheimer. Ele fez a biópsia dessa paciente, Auguste Dexter, e percebeu a presença de algumas lesões no cérebro dela. Ela tinha demência, era uma demência que estava ficando comum em pessoas idosas, e ele foi autorizado a fazer essa biópsia pós-morte e viu essas feridas no sistema nervoso central dela. Em 1910, a doença foi chamada de doença de Alzheimer, em homenagem a quem percebeu pela primeira vez a doença, por Emil Camprelli, outro médico que depois batizou a doença como mal de Alzheimer. Isso aqui são algumas características do mal de Alzheimer, eu já falei algumas, só para listrar. 50 milhões de pessoas no mundo têm o mal de Alzheimer, 1,6 milhões é brasileiro, 90% também tem Alzheimer e demência vascular, 131 milhões de pessoas apresentarão demência até 2050, $1 trilhão é o custo da doença. É uma doença cara, porque a pessoa fica incapacitada e precisa de um cuidador. Com o tempo, o paciente de Alzheimer precisa de alguém para cuidar dele. Ele vai ter alterações do seu comportamento, ficando um pouco agressivo, ficando esquecido, entre outras coisas, e precisa de alguém que cuide dele. Aqui outros números, né? 1 milhão de pessoas têm Alzheimer no Brasil, 35 milhões de pessoas no mundo, 152 milhões, essa previsão aqui é mais negativa, né? Terão mal de Alzheimer até 2050. Existem vários tipos de Alzheimer, certo? O que torna mais difícil ainda o diagnóstico, e ela se caracteriza por ser uma idiopatia. Você não consegue determinar ainda hoje o porquê que ela se inicia e especificamente em que área ela inicia. Isso aqui é alguns números, né? 50 milhões de pacientes no mundo têm demência, 60% é o mal de Alzheimer. Tem um caso novo por segundo. Desde que eu comecei essa palestra, basta ver quantos segundos tem em 15 minutos. Você vê a quantidade de novos casos foram diagnosticados de portadores do mal de Alzheimer. A incidência dobra. Essa aqui foi a estatística que eu mostrei para vocês. A cada 5 anos, a partir dos 65 anos, dobra a incidência do Alzheimer. 2 para cada 10, 4 para cada 10, 8 para cada 10, vai dobrando. E é a doença crônica mais comum na sociedade. Pessoal, essa é a fisiopatologia do mal de Alzheimer. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. O Alzheimer se caracteriza pela presença de 2 lesões, que também estão presentes no mal de Parkinson, pelo menos essa aqui, ó. Certo? Uma das características do mal de Alzheimer é a presença de placas senis. O que é isso? Toda célula do meu corpo produz proteínas produz proteínas para degradar essas proteínas quando elas estão ficando velhas. O meu neurônio, ele tem uma proteínazinha na membrana que fica soltando beta-amiloide direto. Só que meu corpo limpa. No Alzheimer, por algum motivo, o peptídeo, o pedacinho dessa proteína que se solta, ele começa a ficar maior. Ele tinha 22 aminoácidos, ele começa a ter 38, 40 ou 42. E com alto poder de agregação.
e o corpo não consegue mais eliminar aquilo. Então começa a ser uma casa que você não consegue limpar e progressivamente vai aumentando a quantidade de sujeira nela. É assim o jeito mais fácil de explicar as placas senis. Outra característica do Alzheimer é os emaranhados neurofibrilares. O que é isso? Imagine um neurônio. Ele precisa passar informações do seu soma, daquela parte gordinha, né? Tá todo mundo imaginando um neurônio, aquela parte central, gordinha, cheia de ramificações. Ele precisa passar informações dali até sua outra extremidade. Essas informações passam como num trilho. A hiperfosforilação da proteína tal, eita que nome complicado, é a retirada desses trilhos. O trilho sai, o neurônio não consegue mais passar essa informação e nem nutrição para ele próprio, e acaba morrendo. Essas são as duas características do Alzheimer. Gradativamente a massa encefálica vai diminuindo e a gente vê essas famosas ilustrações do cérebro ficando cada vez mais decomposto. Pessoal, o meu cérebro tem cerca de 1 bilhão de neurônios. Cada neurônio desse faz 1 trilhão de sinapses. Eles passam informações por segundo, cerca de 1 trilhão de informações. O fato de ficar nervoso aqui em cima, o fato de sentir a temperatura, tudo que está me arrodeando, os meus neurônios estão pegando informação e passando um para o outro. Eles passam essa informação através de sinapse. Aquela proteína sujeira que eu falei para vocês, ela se acumula nessa sinapse e ela desregula a comunicação entre os dois neurônios. Então, por exemplo, esse neurônio, ele tem a capacidade de se adaptar, de ir se ramificando. Já eu falo disso, o nome dessa característica é neuroplastia. Eu não disse que ele parece uma partezinha redonda, ramificada? À medida que você vai repetindo um processo, esses raminhos vão aumentando. Vai aumentando esses raminhos e fica mais fácil você ter essas conexões. Isso é uma forma de aprendizado. É por isso que algumas coisas são difíceis de algumas pessoas aprenderem e para outras é mais fácil. Ele fez essas ramificações. O Alzheimer impede que essas ramificações aconteçam. O Alzheimer também faz com que alguns receptores dessa membrana sinalizem para o neurônio morrer. E aproveitando que o Orlando tá aqui, falou de genética, a placa amiloide ela faz uma regulação gênica do neurônio, fazendo com que ele produza mais peptídeo amiloide ainda. Então, ela acaba tendo um feedback positivo, se autoalimentando e aumentando a quantidade de sujeira dentro do seu cérebro. Certo? Só tá falando coisa ruim. Olha a coisa boa, nosso cérebro tem a capacidade de fazer neuroplastia, que é essas ramificações que eu falei, e o nosso cérebro também, hoje se acredita que algumas áreas específicas do cérebro tenham neurogênese. Eu possa ter novos neurônios nessa área, o que há alguns anos atrás era considerado impossível. As pessoas não imaginavam que o neurônio tinha essa capacidade. Você achava que o neurônio... Você nascia com uma certa quantidade de neurônio, ia perdendo durante a vida e acabou-se. Mas não, tanto ele se ramifica para ficar mais eficiente, como ele pode em certas áreas, como o hipocampo, que é a nossa área da memória, se multiplicar. Esse aqui é um artigo complexo, bem complexo, né? Eu não vou detalhar, mas ele mostra a capacidade de criar espinhas dendríticas, ou seja, criar essas ramificações que o neurônio tem. E o Alzheimer bloqueia justamente isso. Certo, Elton? Como é que ele faz, como é que essas ramificações, como é que esses galhos dessa árvore, desse meu neurônio crescem? Eu tenho alguns receptores no meu cérebro, chamado receptor de neurônio trofia. Trofia quer dizer que cresce. Teve uma palestra agora há pouco sobre hipertrofia, né? Hipertrofia não é só no músculo, neurônio, várias outras células podem crescer. E um sinalizador bem interessante para esse crescimento é o BDNF. Ele sinaliza para o neurônio crescer.
Por que eu estou falando dele? Porque na minha pesquisa a gente viu BDNF em animais que faziam HIIT. Daqui a pouco eu falo para vocês. O exercício, ele traz grandes adaptações ao corpo, finalmente, né, começou a falar de exercício. Isso aqui é só para mostrar o volume vascular, redistribuição durante o exercício. Várias áreas têm o fluxo sanguíneo totalmente afetado. Por que ninguém tem vontade de fazer pipi quando está fazendo exercício? Porque os rins têm uma das menores distribuições de fluxo sanguíneo durante o exercício. Detalhe importante, embora em percentual a distribuição sanguínea para o encéfalo também diminua, durante o exercício, proporcionalmente, a quantidade de sangue é maior. 900 ml contra 700 ml quando eu estou tranquilo, do jeito que vocês estão aí. Vários estudos falaram sobre Alzheimer e exercício. Esse é um estudo que mostra a diminuição da incidência de quedas em pessoas que são ativas e têm um mal de Alzheimer. Então, desde a década de 70 e 80, alguém vê uma relação positiva entre Alzheimer e exercício. Outra novidade é que o nosso músculo, ele não traz benefícios para os outros órgãos somente por déficit calórico, somente por ajuste vascular. O nosso músculo hoje sabe-se que ele libera substâncias que têm efeito em outros órgãos. Essas substâncias são chamadas miocinas. O músculo hoje também é visto como um órgão endócrino, que libera substâncias para sinalizar efeitos positivos nos outros tecidos. Entre essas substâncias está a irisina, a mensageira de Íris, né? A Íris, mensageira dos deuses, em homenagem a essa deusa. A irisina, ela tem vários efeitos positivos, inclusive na redução do tecido adiposo. O pessoal achava que antigamente se achava que você emagrecia por causa do déficit calórico, mas não, o músculo sinaliza diretamente para o tecido adiposo diminuir de tamanho, pela irisina e interleucina 6. E o que é que a irisina faz no cérebro? Ela aumenta a área do hipotálamo, regula o apetite de forma geral e diminui inclusive a vontade de comer doce. Regula a compulsão por glicose. Esse aqui é o artigo mais comentado que eu vi. Eu vi esse ano, foi comentado em vários jornais. É uma pesquisa do Rio de Janeiro, onde ratinhos que faziam exercício e eram geneticamente modificados para ter Alzheimer, revertiam o quadro do Alzheimer fazendo exercício. O neurônio deles tinha o mesmo aspecto de um neurônio normal. Só para mostrar para vocês, ó, neurônio normal, bem ramificado, neurônio com Alzheimer careca, neurônio com Alzheimer e com irisina, todo ramificadozinho. Isso aqui são pesquisas nossas. Eu suplementei animais com melatonina, animais induzidos ao Alzheimer. E o que é que eu vi na área do giro denteado, responsável pela memória? Eu vi neurogênese, o aumento da quantidade de neurônios. Animal normal, animal com Alzheimer, só células mortas, animal suplementado com melatonina e induzido ao Alzheimer. Aqui é alguns livros que a gente escreveu sobre os benefícios do exercício em relação a diversas neuropatias, não só o Alzheimer. Esse aqui é um trabalho com HIIT e Alzheimer, onde a gente via aquela placa amiloide nos animais que eram submetidos ao Alzheimer e achava pouquíssimas nos animais que faziam exercício. E olha que é o HIIT, o assunto anterior, um exercício de alta intensidade, e o animal praticamente a gente não viu mais placas amiloides nele. Por que eu falei daquele receptor de BDNF? Porque o exercício aumenta tanto a quantidade do neurônio que sinaliza para ter neuroplastia, como aumenta a quantidade do receptor desse neurônio. Então tem um duplo efeito positivo. E se ninguém se convenceu ainda, esse trabalho avaliou idosos durante 20 anos, certo? E não eram idosos senis,
eram idosos saudáveis, e o cérebro do idoso ativo é, em média, quase 2 quilos mais pesado do que o cérebro do idoso sedentário. Ou seja, exercício é muito bom na defesa do cérebro de toda forma, independente de você estar pensando em evitar o mal de Alzheimer ou não. Então, pessoal, como a gente tem um tempinho controlado, eu estou encerrando minha fala e eu queria mostrar isso aqui para vocês. O que é que vocês dariam por um remédio que aumenta a produção de neuroreceptores, que melhora a memória, aumenta a concentração, estimula a tomada de decisão, promove crescimento de novas células nervosas, melhora a capacidade de fazer várias tarefas no seu dia a dia? O que é que você daria por um remédio desse? É um dos remédios mais baratos que existe, pessoal. É o exercício físico. Então eu encerro aqui. Muito obrigado pela participação.